Livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 31, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei ao pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Amém? Vamos orar para que Jesus venha falar conosco. Senhor, aqui está a tua palavra, papai. Em nome de Jesus Cristo, eu clamo a ti, eu peço a ti agora, Senhor, que venha falar comigo, que venha falar com a tua amada igreja nesta noite, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, para nos alimentarmos da tua palavra, Jesus. Fala mesmo, Espírito Santo de Deus, que os teus servos te escutam. Amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus. A palavra do Senhor fala aqui hoje, nessa noite, sobre que Pedro foi avisado que ele iria negar a Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Que nem nós lemos ali. Jesus falou que naquela noite todos vós se escandalizariam, Aleluia, Jesus. Mas Pedro disse que jamais, que nunca ia acontecer isso, que ele nunca se escandalizaria. Glória a Jesus, aleluia. E Pedro disse mais, que se ainda fosse mister dele morrer, aleluia, ele morreria, mas jamais negaria Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. E todos os seus discípulos falaram o mesmo naquela noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Só que a palavra do Senhor, lá no versículo 69 em diante, nos confirma, aleluia, que realmente Pedro negou a Jesus naquela noite, glórias a Deus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. E ali, naquele momento, Pedro negou Jesus pela primeira vez, falando que não sabia o que ela dizia. E saindo para o vestíbulo, outra criada novamente, e disse que ele também estava com Jesus Nazareno. E ali Pedro, mais uma vez, a segunda vez, ele negou a Jesus, que ele não conhecia tal homem. Aleluia, Jesus. E demorou mais um pouco, aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. E ali diz que Pedro começou a praguejar, aleluia, e começou a jurar, dizendo que não conhecia esse homem, aleluia, Jesus, que não conhecia a Jesus o Nazareno. E nessa palavra que ele disse, imediatamente o galo cantou 3 vezes. E ali Pedro lembrou da revelação do Senhor, que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, 3 vezes ele negaria ao Senhor. Aleluia, Jesus. E hoje em dia, igreja, não é diferente. Quantas pessoas têm negado a Jesus, Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas têm negado ao Senhor? Glória a Jesus. Até mesmo dentro das igrejas. Aleluia, glórias a Deus. Deixando de fazer a obra do Senhor. Aleluias. Não fazendo aquilo que o Senhor te instituiu a fazer. Glória a Deus, glória a Jesus. Muitos, aleluia, o Senhor fala: vai lá, prega para aquela pessoa, prega para aquela vida. Vai lá, prega não sei para quem. E você nega Jesus e não vai. Aleluia, glórias a Deus. Assim como Jonas fez, Jesus mandou ele para descer para Nínive. E o que ele fez? Foi se esconder.
Só que a gente sabe que de Jesus nada se esconde, porque Jesus sabe de tudo. Sabe o nosso pensar, o nosso levantar e o nosso deitar. Tudo Ele sabe. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Só que Jonas não conseguiu, né, se esconder da face do Senhor. E ali, né, Jonas padeceu na barriga do peixe. E aonde ele foi levado? Aonde Jesus queria. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, igreja do Senhor, muitos têm negado a esse Jesus tão maravilhoso, tão misericordioso que nós servimos. Muitas dessas pessoas se encontram ali no mundo, né? Muitas dessas pessoas não servem a Jesus. Muitas dessas pessoas não querem um compromisso sério com Deus. Mas a bênção do Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas querem. Glória a Deus, glória a Jesus. Só que o nosso Deus, Ele é um Deus tão bondoso, que Ele mesmo assim entrega a bênção para a pessoa. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Eu já vi na época que eu era de outro ministério, muitas pessoas, glórias a Deus, ao qual ia na igreja, recebia a bênção e depois nunca mais se ouvia falar. A pessoa não é capaz nem de ir na igreja para agradecer a bênção do Senhor. Assim como lá na palavra de Deus fala daqueles homens que foram curados, que só um, de 10, só um voltou para agradecer. Aleluia, Jesus. Então, igreja, tem muitas pessoas que são ingratas com Deus. São muito ingratas, aleluia, Jesus, e não dão valor ao Deus Todo-Poderoso. E não dão valor àquilo de mais, glórias a Deus, especial de Jesus que está em nós, que é o nosso quê? Nosso fôlego de vida. Nosso fôlego de vida quem deu foi Deus. Se não fosse Ele dar para nós esse fôlego de vida, nem aqui nós estaríamos. Aleluia, Jesus. Então nós temos que ser gratos a Deus. Temos que ser gratos a Jesus. E agradecer todo dia. A hora que você acorda e abre seus olhos, diga, obrigada, Senhor, por mais um dia. Aleluia, Jesus. Então, igreja, glória a Deus. A palavra do Senhor, o que ela nos diz hoje? Sobre a negação. Que nós não podemos negar. Não podemos negar de jeito nenhum a esse Deus tão bondoso. Não podemos negar de fazer a obra do Senhor. Não podemos negar de pregar. Não podemos negar de louvar, de nada. Aleluia, Jesus. Porque de todas essas maneiras que você não quer, você acaba negando ao Senhor se você não fizer. Aleluia, Jesus. Eu teve uma certa época, enquanto a gente já era do outro ministério, da IPFD, da IPDA, aleluia, Jesus. Teve uma época que, quando eu era nova convertida, eu achava lindo. Eu lembro da irmã Maria Benedita, a irmã Maria Flor, da época da Deus é Amor, passando revelações do Espírito Santo. E eu ficava maravilhada com aquilo, e eu ficava assim por dentro de mim: nossa Deus, eu quero tanto fazer isso, acho tão bonito, quero tanto passar revelação, Senhor. Mas daí, um certo dia, eu fiquei sabendo que isso é um dom bem espinhoso. Aleluia. E ali eu comecei a falar: Senhor, eu não quero mais. Porque tudo que você pede a Deus, você tem que passar pela prova primeiro. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque Deus tem que te provar para ver se você é merecedor de receber aquilo ali. Aleluia. Se você vai ser capaz de fazer. Aleluia, Jesus. Se você não vai só querer e depois correr. Glória a Deus, glória a Jesus. Só que quando eu pedi assim, que eu não queria mais, já era tarde. Porque o Senhor já tinha me concedido o dom de revelação. Só que o que eu fiz? Catei ali uma enxadinha e enterrei. Não usei o dom que o Senhor me deu. O que eu fiz ali nesse momento? Eu estava negando a Jesus. Porque eu orei,
eu pedi, depois eu não quis mais, só que o Senhor me viu, me deu capacidade, viu que eu era capaz. E o que eu fiz? Enterrei o dom que o Senhor me deu. E muitas pessoas hoje em dia têm enterrado os tesouros, os dons que o Senhor te concedeu. Tem muita gente que tem o dom, aleluia, vamos supor, o dom de louvar e enterra. Tem gente que tem o dom de cura e enterra, aleluia, Jesus. Tem tanta gente que tem dom que o Senhor te deu e você enterrou, aleluia, Jesus. Então, igreja, eu fiz isso. Eu enterrei o dom que o Senhor me deu. Aí vem também o quê? Vem a prova de novo, né? Por quê? Porque você não está fazendo o que o Senhor te ordenou. Aleluia, Jesus. Então, tudo que você faz, aleluia, tem uma consequência. Glória a Deus, glória a Jesus. Só que chegou uma certa época, isso eu já estava na igreja pentecostal do Filho de Deus. Porque o povo chamava lá, na época da Deus é Amor, vamos lá, irmã, passar a revelação, era só o dedinho assim, ó. Não, hoje não, hoje não. Aleluia. Aí eu fico pensando assim, e se você estivesse ali orando e pedindo algo para o Senhor e o Senhor te falar assim, hoje não, né? Como seria? Porque a gente gosta de falar isso, né? Hoje não, hoje eu não quero isso, eu não quero aquilo, Senhor. Mas e se chegar o dia e o Senhor falar, hoje eu não quero te dar a bênção, hoje eu não quero te dar a cura? Aleluia, Jesus, como é que seria? Garanto que nós íamos ficar tristes e chateados com Jesus. E é assim que o Senhor se sente também. Ele fica chateado, ele fica triste quando recusamos fazer aquilo que Ele nos ordenou, aquilo que Ele pediu para nós. Aleluia, Jesus. Então chegou uma época que o Senhor abriu a minha mente. Na época que eu entrei aqui para a igreja pentecostal do Filho de Deus. O que demorou um pouquinho, né? Por causa dos benditos rede social do capiroto, né? Do calça curta. Aleluia, Jesus. Mas quando o Senhor abriu a minha mente, daquele dia em diante, eu falei com o Senhor dessa maneira. Falei, Senhor, a partir de hoje, a partir desse dia, que quem dá a oportunidade é o Senhor. Se me chamarem para passar a revelação, me chamarem para o que fazer, eu não vou mais negar, eu vou ir. Aleluia, Jesus. Então, igreja, muitas vezes a gente tem o quê? Medo. Muitas vezes a gente tem medo e tem receio de fazer as coisas. Aleluia. Mas isso é o quê? É o Satanás. É o Satanás não querendo que você faça. Porque na época que nós éramos lá do mundo, eu garanto que aqui ninguém tinha vergonha de fazer as coisas erradas. Ninguém tinha vergonha de dançar numa balada, como diz os jovens de hoje, né? Ninguém tinha vergonha de beber, de encher a cara, de fumar. Aleluia, Jesus. Só que hoje, para fazer a obra do Senhor, querem ter vergonha. Aleluia, Jesus. Eu digo de mim mesma, no começo eu tinha muita vergonha, igreja. Mas hoje eu já não tenho mais. Porque quando você aceita Jesus de todo o coração, você abriu uma porta para Jesus entrar na tua vida e trabalhar. Glórias a Deus. E é o Senhor que vai te moldando ali. O Senhor que vai, como se diz, né? Construindo o vaso de novo. Aleluia. Arrumando as rachaduras. Arrumando o quê? Primeiramente o interior. Aleluia, Jesus. Primeiro o interior. Na época que eu aceitei a Jesus, glórias a Deus, eu usava todas essas roupas do mundo, né? Glória a Deus, calça jeans, tudo que o diabo gostava. Vamos falar assim. Só que depois que eu aceitei a Jesus, um certo tempo, eu comecei a me sentir mal na igreja. Mas não era eu, assim. Era o que? Era o Espírito Santo tocando no meu coração, que aquilo ali não agradava a Deus. E eu sou assim até hoje, igreja. Se eu coloco uma roupa
e sinto eu não sei nem como explicar, igreja, mas eu sinto que não está do agrado do Senhor, eu tiro na hora. Esses dias mesmo, eu mandei arrumar um vestido que eu ganhei, porque eu coloquei ele e não me agradou. Não agradou a Deus, no caso, né? Eu mandei arrumar. Só que mesmo ainda assim arrumando, não ficou do agrado. Eu ainda senti aquele desconforto usando. E isso é o quê? É o Senhor falando que não está do agrado dele. Mandei de volta para a costureira. Vamos ver a hora que voltar agora se vai estar do jeito que Deus quer. Então, muitas vezes, o Senhor fala no nosso coração. Basta a gente, né, abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para escutar o Senhor falando. Glória a Deus e aleluia Jesus. Então, igreja, o que a palavra do Senhor nos fala hoje? Sobre a negação. Sobre a negação, sobre o medo. Não devemos temer. Aleluia Jesus. Se o Senhor te deu um dom, ou se o Senhor te deu o dom da palavra, o dom da revelação, o dom que for, porque tem vários dons. Se o Senhor te deu, Ele viu que você é capaz. Aleluia Jesus. Então não pega e não enterra esse talento. Porque no dia que o Senhor voltar, Ele vai requerer tudo que Ele te deu. Aleluia Jesus. E se lá naquele livro da vida estiver escrito que você enterrou, que você não usou o talento do Senhor, aleluia Jesus, o que o Senhor vai falar para você? O que o Senhor vai falar para nós? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Glória a Jesus. E isso vai ser muito doído de ouvir do Senhor. Então, vamos, focar, vamos nos firmar na presença do nosso Deus. Vamos fazer a obra do Senhor. Coloca o medo, a vergonha de lado. Você está com Cristo. Cristo Jesus é o nosso fiel amigo. Então, com Ele do nosso lado, não temos o que temer. Não temos o que temer, igreja do Senhor. Somente abra a tua boca. Louve, prega, profetiza. Aleluia, Jesus. Somente abra a tua boca, porque o Senhor nos deu, aleluia, Jesus, glórias a Deus, o Senhor nos concedeu a capacidade de fazermos estas coisas. Como diz, a obra do Senhor, ela não pode parar, aleluia. Se nós que fomos escolhidos pelo Senhor para estar aí levando o Evangelho, parar, o que vai ser? Aleluia, desse povo que ainda não aceitou a Jesus, desse povo que ainda não conhece a obra do Senhor, que não conhece a Deus, porque o Satanás, igreja, ele está usando muitas pessoas. Satanás, ele está rodeando, ele está levando o quanto de pessoas que ele puder para o inferno. Aleluia, Jesus, porque ele mesmo, ele já perdeu o direito de salvação dele, quando ele se rebelou contra Jesus, Então, quanto mais pessoas ele levar para o inferno, como se diz, é melhor para ele. Aleluia, Jesus. Só que Deus, ele veio por todos. Como diz aqui na palavra do Senhor, o Senhor morreu na cruz do Calvário por todos, não foi por meia dúzia ou por menos que isso, foi por todos os pecadores, todos. Isso conta nós, todo mundo, todo esse mundo inteiro, é muita gente. Aleluia, Jesus. Então, nessa noite, é isso que a palavra fala para nós. Não vamos negar o Senhor, porque se nós negar, como diz aqui, vamos chorar amargamente. Amargamente. Aleluia, Jesus. Então, igreja, fica firme com o Senhor. Aleluia. Faça aquilo que você tiver que fazer, que o Senhor falou para você, vai e faz. Não tarda, porque se tardar, aleluia, o Senhor vai cobrar naquele dia. Glória a Deus, glória a Jesus. E daí, não adianta mais nada, porque a hora que Jesus voltar, ali você não vai mais ter como se questionar
e falar com o Senhor, porque vai estar ali tudo escrito lá naquele livro, né? No livro da vida, suas obras boas e ruins. Amém, igreja? São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo fale mais em cada coração nessa noite. Amém?